pouco, meu filho. Deixa eu contar uma pequena história. Será rapidinho. Espera aí, velhinha, que eu vou contar uma história que será simplesmente fantástica. Melhor que a sua, viu? Pois me respeite, seu esquilo insolente. Estou pronto. Quem conta essa história sou eu. Ei, nós, né? Me desculpe, minha cara. Dublagem. Uma arte. Ô pai, por que quando a gente vai ao cinema a moça pergunta se a gente quer assistir o filme dublado ou legendado? Então, minha filha, isso acontece porque muitos filmes que a gente assiste não são feitos aqui no Brasil. E pelo mundo afora, as pessoas falam de forma diferente da nossa e que a gente não entende. A dublagem nasceu no rastro do cinema sonoro. Os filmes eram mudos até 1927, quando chegou às telas o filme O Cantor de Jazz. A partir deste filme, o público pôde finalmente ouvir os atores. Porém, com a euforia produzida pelo cinema sonoro, surgiu um problema. Como as plateias que não falavam inglês iam assistir aos lançamentos de Hollywood? Logo que eu descobri a dublagem, eu não gostei muito, não. Eu gostava mais de fazer meu teatro, a televisão. Fui fazer dublagem mesmo a partir de 78, quando a profissão é regulamentada. E estava uma crise da televisão em São Paulo, a TV Tupi estava fechando, e aí a gente não tinha muitas opções, eu comecei a fazer dublagem. A princípio eu não gostava muito daquele negócio, não, daquele papo lá, eu achava meio chato, até que eu fui me apaixonando e fui descobrindo a arte de se fazer dublagem. Para tornar conhecidas as suas produções a um público maior, grandes estúdios como a MGM e a Paramount chegaram a filmar em Paris versões francesas de longas-metragens americanos. Claro que esses filmes em duas versões eram muito caros e ainda assim não atingiam o público dos tempos do cinema mudo. Eu sempre gostei de cinema. Meus pais, quando eu era pequeno, me levavam muito ao cinema, porque a televisão estava engatinhando naquela época, né? Década de 50, por aí, quando eu era bem pequenininho. E aí eu comecei a gostar de cinema, esse mundo de ilusão, né, de ficção, de uma certa maneira começou a me agradar. E eu sempre acompanhei muito o cinema. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a ler críticas de cinema. E aí eu comecei a entender o que era o produtor, o que era o diretor, o que era o roteirista. As coisas não eram como são hoje, que é tudo fácil, você entra na internet e você tem tudo. Não, naquela época era muito pouca divulgação, a comunicação. E aí eu comecei a cada vez mais me integrar em cinema. A solução para as falas no cinema sonoro apareceu em 1930, quando os diretores Edwin Hopkins e Jacob Carroll lançaram The Flyer, o primeiro filme a utilizar um sistema de sonorização que permitia substituir as vozes originais por outras gravadas em estúdio. Porque o nosso trabalho é minucioso, é cuidadoso, a gente trabalha com sync, o personagem na tela fala português mesmo, né? A dublagem é uma coisa muito mais complicada, porque você tem o sincronismo, né? Você tem que falar, você tem que passar a interpretação de quem está na tela naquele espaço de tempo. E isso demora para você se adaptar. Não é uma coisa que vem rapidamente. Países europeus como Alemanha, Espanha, França e Itália pegaram carona nessa invenção e soltaram os primeiros filmes dublados ainda no começo dos anos 30. No Brasil, onde os longas estrangeiros passavam com legendas, a novidade da dublagem chegou no final da década de 30. O grande marco foi a estreia do desenho animado Branca de Neve e os Sete Anões, de Walt Disney, lançado em 1937 e dublado no ano seguinte. A dublagem teve as canções adaptadas para o português pelo compositor João de Barro, o Braguinha. A voz da Branca de Neve ficou a cargo de Dalva de Oliveira, a rainha do rádio. Em 61, a dublagem começou assim, quer dizer, já se fazia dublagem na década de 50, antes disso, de filmes nacionais. Havia um problema com os filmes nacionais, filmes brasileiros, que era de captação de som. Então se dublava
os filmes brasileiros. Você pode assistir o Canal Brasil, por exemplo, e você vai ver muitos filmes brasileiros dublados. E você percebe claramente que são dublados por causa do som, que é diferente. Então, já se dublava filmes na década de 50, por aí. E aí, em 61, o presidente Jânio Quadros viu que as séries americanas estavam chegando em grande quantidade. E ele ficou com medo que as crianças brasileiras falassem melhor inglês do que português, porque as séries vinham com o som original em inglês, legendadas. Então, em 61, ele decretou que os filmes exibidos na televisão deveriam ser todos dublados. Essa lei continuou por muito tempo e só foi abolida, digamos assim, quando o órgão que expediu a lei, ele foi extinto. E a lei também foi extinta, junto. Só que aí veio o mercado. O mercado, depois de um certo tempo, começou a exigir que os filmes fossem dublados. Eis que surge aí um personagem decisivo, o dublador, um ator de voz. Todo profissional que trabalha com dublagem, ele tem necessariamente de começar como ator. Porque a dublagem é uma especialização da profissão ator. Então, não tem outra maneira de se começar a fazer dublagem se não tiver feito, pelo menos, um bom curso de teatro antes. Um bom ator será provavelmente um ótimo profissional em dublagem. A gente não usa o nome dublador, apesar dele estar... Porque não existe essa função dublador. Existe o ator que dubla, o ator que trabalha na televisão, faz teatro. Então, o dublador não existe. Mas para exercer esta função com qualidade, quanto melhor ator, melhor é o resultado. A nossa profissão é de ator, especificamente. Então, você, como ator, você pode ser ator em dublagem, ator em cinema, ator em televisão, ator em comercial, ator em locução. Mas a primeira coisa que você é ator. Naquele tempo, os atores tinham de gravar todos juntos no estúdio, olhando para a tela sem a ajuda do som. Porque hoje a gente aprendeu a dublar nesse formato, né? Antigamente a gente dublava todo mundo dentro do estúdio. Era complicado. Hoje a gente olha, meu Deus, como é que a gente conseguia fazer aquilo? Você imagina uma cena complicada com um protagonista falando um bife desse tamanho, um texto imenso, e de repente entra o garçom e diz, com licença, no meio do anel, que o cara está falando louco, perfeito, o garçom entra e fala errado e volta tudo. Era terrível, né? Para quem estava fazendo o trabalho. Hoje, os dubladores gravam as suas falas sozinhos, com a ajuda de um fone de ouvido onde passa o áudio original. Nossa, mudou muito. Mas mudou demais, né? Hoje em dia é tudo tecnologia. Hoje em dia você trabalha com Pro Tools, você tem pistas para trabalhar, você não contracena, você não sabe com quem você está contracenando. Quando eu comecei, não, o som era mono, né? Então ficava todo mundo junto. E ficavam 6, 7, 8, 10 pessoas no estúdio, às vezes mais até. Porque as coisas iam sendo feitas por etapas, né? Hoje não, hoje você entra no estúdio e faz a sua parte inteira. Vai direto, né? O diretor de dublagem te dá as dicas de como é o seu personagem, etc e tal, e vai controlando o texto, vai controlando a interpretação, vai controlando sincronismo. Mas naquela época era diferente. Nós tivemos o mono, aí veio o estéreo, aí veio DA, que era um equipamento também que você tinha 2 pistas. No início a gente trabalhava com película, com filme, e o som era feito numa fita magnética à parte. Depois a gente passou a trabalhar com videotape. E aí era outro tipo de situação, porque os frames eram diferentes, né? No filme você trabalha com 24 frames, velocidade de 24 frames, no videotape não, parece que são 22 frames, enfim, havia uma diferença de som. Enfim, as coisas foram evoluindo. Hoje, evidentemente, tecnicamente, os filmes são mais bem cuidados. Dá para fazer um trabalho bem melhor, você fazer distância, né, planos
né, efeitos, é mais tranquilo. O equipamento hoje permite isso. A gente não trabalhava ainda com Pro Tools, que hoje facilita muito a dublagem. O Pro Tools, se você entra um pouco depois, um pouco antes, se a pausa que você fez não é tão correta quanto a do ator original, o Pro Tools vai lá e dá um jeitinho, né? Empurra um pouco a fala para frente, estica um pouco para acabar de caber na boca. Primeiro você tem que aprender a técnica, porque a dublagem é uma técnica muito específica. Então, eu sempre digo para os meus alunos, a gente começa fazendo teatro, aprende a atuar no palco, depois a gente vai fazer televisão, a gente precisa diminuir um pouco o volume com que eu jogo no palco, a minha interpretação, eu faço uma coisa mais intimista quando eu vou para a televisão. Quando eu vou para o cinema, eu faço isso mais interiorizado, mas é o mesmo movimento que eu trouxe do teatro. E quando eu venho para a dublagem, eu tenho que aprender a jogar todo aquele caminho apenas na voz. Então é um processo que tem que ser aprendido. Começa agora! Guia de Profissões! E a profissão que vamos tratar hoje é a de dublagem. Estou aqui com alguém que entende muito bem desse assunto, não é mesmo? Se apresente para os nossos ouvintes e conte um pouco da sua trajetória. Bom, meu nome é Jonas Falcão, tenho 32 anos, sou de Porto Alegre, vim para São Paulo em 2009. Só que meu contato com as artes começou desde que eu fui gerado, porque meu pai é músico e a minha mãe dançava jazz. Então eu fui criado nesse berço, acompanhava meu pai nos ensaios da orquestra e fui tendo contato com as artes muito cedo. Logo comecei a me interessar por trabalhos de voz, por um trabalho que foi realizado com o pessoal que dubla hoje o Cavaleiros do Zodíaco. Esse interesse pela voz já vinha anteriormente com outros trabalhos, mas mais específicos do canto. Mas o trabalho que realmente me chamou a atenção das vozes na televisão foi o Cavaleiros do Zodíaco. Mediante a isso eu fui para vários caminhos, fui para jornalismo, fui para locução, trabalhei em rádio por um tempo. Depois comecei a observar que a dublagem era algo mais interessante como desenvolvimento artístico. Nos diga, Jonas, que tipo de personagem você mais se identifica, que mais gosta de fazer? Eu gosto muito de brincar com os malvados, porque eles são agressivos, eles são brincalhões, irônicos. Então eu fazia um porco num desenho animado aqui que a gente fazia nas aulas. E ele era muito irônico. Adorava brincar com criancinhas e adorava meter medo nos pais dessas crianças. E a gente vai brincando com isso, vai se aprimorando, vai se conhecendo. Acho que o bom do trabalho do ator é justamente isso, é uma constante reciclagem. Como foi a sua entrada no mercado da dublagem? Então, na dublagem, meus primeiros passos foram em reality, que é uma febre atualmente no mercado. Tem Masterchef, tem reality hoje de um tudo, né? Então isso possibilitou a entrada de muitos dubladores novos. É uma das grandes entradas no mercado para novos dubladores, é o reality. No fim das contas, um filme demora em média de 25 a 30 horas para ganhar a sua famosa versão brasileira. Antigamente, havia filmes que vinham sem a ME. Eu me lembro de um filme do Hitchcock, Um Corpo que Cai, Vertigo. Talvez o melhor filme que ele tenha feito, inclusive. E a Universal mandou, que era distribuidora do filme, mandou o filme sem som original, sem o som com música e com ruídos. Ela não mandou nenhuma das duas coisas. Então isso teve que ser feito no estúdio. Então o mixador do filme, que é quem junta as vozes com a parte da trilha, né, de ruídos e de música, ele teve que inventar no estúdio ruídos e colocar uma outra música para o filme.
O que é uma pena, né? Porque aí o erro não foi do estúdio. O estúdio quebrou o galho. Mas a Universal devia, de alguma maneira, ter recuperado este som, como já recuperou de tantos outros filmes. Devia ter recuperado esse som de alguma forma e ter mandado direito. Não mandou. Fez o que foi possível. E o filme está no ar até hoje, eu acho, dessa forma. Não foi mudado, não. Isso porque levava de 3 a 4 vezes mais tempo no passado para os filmes serem dublados do que hoje. Antigamente, dublava-se na película. Não se dublava como a gente dubla hoje na TV. A gente dublava na película. Então, era um anel de 20 segundos, ou seja, eles cortavam o filme de 20 em 20 segundos e juntavam ponta e rabo. Colocavam no projetor e aquilo passava numa tela imensa. É aquela coisa famosa que tem o pem, e as pessoas saem falando. Então, passava só esses 20 segundos. E o elenco inteiro trabalhava com um único microfone. Então, se naquela cena entrasse 3 atores, eram os 3 naquele microfone. Se entrassem 20, eram os 20 naquele microfone. E todos ao mesmo tempo. Então, as pessoas ensaiavam juntas, trocentas vezes aquele anel, porque na hora H da gravação não tinha som. Porque não havia fone de ouvido. Era uma coisa assim. Aí ele ia diretamente na boca, mas só que ele e os outros atores ensaiaram muito. Então por isso chamava-se de anel, porque era um anel. No Rio de Janeiro chama-se loop, que é a mesma coisa, né? É o vai e vem. Então hoje, o que a gente chama de anel, são os 20 segundos, mas com medida de produção. Versão brasileira, Herbert Richards. Mãe, vem logo que já vai começar. Eita, espera, o que foi que eu perdi? O Herbert só avisou que vai começar. Então volta aí, filho, quero ver. Herbert Richards fundou em 1946 o principal estúdio de produção e dublagem de filmes da América Latina. Em seus 60 anos de funcionamento, o estúdio foi responsável pela produção de quase 80 filmes. O super-homem da dublagem chegou a deter nos tempos áureos entre 90% e 100% de tudo que ia para os cinemas no país, até a sua morte em 2009 e a falência da empresa em 2012. E voltamos agora com Guia de Profissões! E estamos aqui com Jonas Falcão, ator e dublador, batendo um papo sobre dublagem. E pra gente encerrar, qual conselho você dá pra quem queira ingressar nesse mercado? Primeiro, algumas dicas. Primeiro, não confundir algumas coisas. Dublagem e televisão são coisas bem diferentes. Algumas pessoas confundem essa questão fama, sucesso, aparições. O trabalho em dublagem não visa isso. O trabalho em dublagem visa a entrega do ator naquele momento, porque ele tem que dar a verdade do que está sendo passado na tela. Essencialmente, antes de pensar em dublagem, teatro. Sem teatro, não adianta. Não adianta, eu imito vozes. Imitar não é criar. Então, eu faço diferentes vozes, olha o meu talento e tal, eu imito Bob Esponja. Parabéns, é um dom que a pessoa tem de imitação. Mas a criação vem do teatro. E sem essa bagagem, é impossível você chegar no estúdio e executar um trabalho com veracidade. Você vai estar pegando referência, de repente, de um ou outro dublador que você gosta, imitando uma voz para ver se cola. Mas não cola. Para quem conhece, para criança principalmente, que é o nosso avaliador de bom trabalho ou não, não cola. E eu tenho dito isso porque eu tenho uma enteada de 5 anos e ela é que aprova ou desaprova algum trabalho. Então, se não tem teatro, se não tem leitura fluente, se não tem uma boa dicção, busca outras profissões que é mais válido. Eu acho que contamos essa história direitinho, não acha? Também acho, é isso aí. Esse é um programa especial idealizado pela produtora Deu Nó na Fita. Locução: Franciele Ferrarese e Marcelo Din. Personagens: Velhinha, Alvin, Bob Esponja, Menina e Mãe. Jennifer Martins. Pai: Douglas Gomes. Menino: Diego Augusto.
Locutor, Isaac Matos. Radialista, Júlio Jesus. Entrevistados, os dubladores Carlos Silveira, Hélio Facari, Jonas Falcão e Zódia Pereira. Roteiro, Douglas Gomes e Robert Matias. Produção, Douglas Gomes, Diego Augusto, Isaac Matos, Júlio Jesus, Lorena Vilas Boas e Mariano Lee. Direção, Douglas Gomes. Orientação, Professor Roberto Dugo Júnior. Disciplina, Direção de Rádio. Trabalho realizado nos estúdios da Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 2015.